Bom dia, Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, público. Eu gostava de fazer uma intervenção no período antes da ordem do dia sobre o conteúdo do último boletim municipal, que francamente não sei qual é a data da sua publicação, na medida que na primeira página vem que é quinta-feira, 20 de março, ano 4º, número 39, e que depois, nas páginas interiores, fala no dia 17 de abril. Mas, para além desta dúvida, gostava de referir o seguinte. Li com toda a atenção e interesse a notícia publicada no Boletim Municipal de 20 de março, possivelmente 17 de abril, e gostava que, sobretudo, a página 7, gostava que é, no fundo, onde são apresentadas, de uma forma muito sumária, as contas na versão do Executivo sobre o ano de 2013. Gostava de realçar o seguinte. Em letras grandes, vem que as receitas baixaram 12,2 milhões de euros. A dívida bancária reduziu de 45,5 milhões para 42 milhões de euros, menos 3,5. O saldo da Câmara foi de 34 milhões de euros. Resultados positivos conseguidos com o maior corte na despesa nos últimos 12 anos. Sem referir, contudo, qual o montante dos cortes na despesa. Não há valores, mas as percentagens são verdadeiramente impressionantes. Menos 90% de despesas de representação, menos 43% de consultadoria e pareceres, menos 29% de portaria e vigilância, menos 19% de publicidade, etc, etc. A dívida bancária reduziu de 45,5 milhões para 42 milhões de euros e esmagou, SIC, os custos financeiros de 2,4 milhões de euros para 1,4 milhões de euros, sem se conseguir perceber como se conseguiu este esmagamento. Compreendo agora, após a leitura do boletim municipal, a urgência do Executivo e dos responsáveis dos partidos da coligação de reunirem com os seus correligionários e apoiantes e admiradores perante estes resultados constantes do Boletim Municipal de 20 de março, possivelmente 17 de abril. A aprovação das contas foram em 7 de abril, portanto, presumo que seja a data correta, 17 de abril. Não resta outra alternativa que pedir desculpa pelas minhas afirmações quanto às contas da Câmara, bem quanto às contas das empresas municipais. Somos, efetivamente, uma ilha paradisíaca num mar tenebroso. Este Executivo, bem como os partidos da coligação, assumem com este comportamento, efetivamente, que governar é a arte de enganar o povo. E tenho de reconhecer que aí são mestres. Reconheço pela prática diária na gestão autárquica, bem pelos altos cargos que ocupam na hierarquia dos partidos da coligação. Vice-presidente do PSD, presidente da Distrital de Lisboa. Tenho apenas que reconhecer os seus méritos de governo, conforme a definição acima referida. Mas, infelizmente, esta história das contas da Câmara de Cascais está mal contada. Está mesmo muito mal contada. E não é mais uma vez que uma manobra irresponsável do que se pode concluir de uma simples análise sumária. Assim vejamos. A informação constante do boletim de 20 de março, 17 de abril, é baseada numa visão parcial das contas individuais da Câmara. De meias verdades, eu diria mesmo de falsidades. Ora, conforme refere a nota de introdução das contas consolidadas de 2013,
a lei em vigor, o número 1 do artigo 46 da Lei das Finanças Locais, exige que a autarquia apresente demonstrações financeiras consolidadas com os serviços municipalizados e o setor empresarial local. Esta é a primeira habilidade. Mas vejamos, o que não foi dito relativamente às contas individuais da Câmara Municipal de Cascais. É referido que as receitas se reduziram em 12,2 milhões de euros. É falso. É mentira. Os proveitos decorrentes de transferências e subsídios passaram de 26,5 milhões para 18,8 milhões. Houve aqui, efetivamente, uma redução de 7,6 milhões de euros. Mas não foi dito que, em contrapartida, os impostos e as taxas cobradas aumentaram de 83,6 milhões para 92,6 milhões, mais de 9,3 milhões de euros. Assim, a evolução dos proveitos operacionais passou de 111 milhões de euros em 2012 para 113 milhões de euros em 2013, mais 2 milhões de euros. E estamos a falar apenas nas contas individuais da Câmara. É dito que apresentaram resultados positivos eu fico na dúvida se o valor é o que está nas contas, 3,4, ou se são os 34 milhões de euros anunciados em destaque no boletim municipal. É de facto assim. Só que não é dito que este resultado resulta de um aumento de resultados extraordinários de 9,3 milhões de euros em 2012 para 11,6 milhões de euros em 2013 e uma redução de custos extraordinários de 12,3 milhões de euros em 2012 para 11,2 milhões de euros, tudo rúbricas extraordinárias, não devidamente justificadas, que afetaram positivamente o resultado do exercício de 2013 em 3,5 milhões de euros, sem o qual o resultado final teria sido negativo em 100 mil euros e não 34 milhões de euros. Não foi dito ainda porque é que no balanço a rúbrica de acréscimos de proveitos aumentou em 2013 de 1,2 milhões de euros, passando para 3,1 milhões de euros. Qual a natureza e a origem destes valores? Refere-se na notícia do Boletim Municipal de 20 de março, 17 de abril, que em 2013 as empresas municipais, que são apenas 4, e todas apresentaram resultados positivos. Ora, constata-se que já em 2012 as empresas municipais todas tinham resultados positivos que prefaziam 723 mil euros, quando em 2013 prefazem apenas 184,6 mil euros, menos 536 mil euros. Isto é, uma variação negativa de cerca de 300%. Relativamente à Câmara, à Cascais Próxima, entrando agora na análise das empresas municipais, relativamente à Cascais Próxima, não é dito que o endividamento bancário aumentou em 2013 aumentou em 2013 3,8 milhões de euros, para um total de 12,5 milhões, superior ao valor total de faturação da empresa em 2013. A dívida de clientes aumentou 6,8 milhões de euros em 2013, atingindo o valor total de 12,2 milhões de euros, sendo 99,9% desta dívida da Câmara Municipal de Cascais. Quanto a Cascais Ambiente, os proveitos, faturação mais subsídios aumentaram 1.115.000 euros, para um total de 19,8 milhões de euros. O passivo da empresa aumentou 3,6 milhões, para um total de 18,6 milhões de euros no final de 2013, sendo este aumento financiado por crédito bancário de médio e longo prazo. O endividamento de clientes aumentou de 4,3 milhões, sendo 99% do total dívida da Câmara Municipal de Cascais. É evidente
que houve aqui uma manobra de vasos comunicantes de transferência de dívida para as empresas municipais. Quanto à trato ao lixo, nenhuma palavra. Segundo o Sr. Presidente, este é o problema da Câmara Municipal de Cascais. E sendo o problema, não se fala nele. Aguardemos as contas da empresa, o seu balanço, a demonstração de resultados, com os respectivos anexos explicativos, bem como o relatório do Revisor Oficial de Contas. Mas, infelizmente, existem ainda, e eu digo e repito, infelizmente, existem ainda números mais preocupantes. No mapa de controle orçamental de despesa, refere-se que foram assumidos compromissos de 165,9 milhões de euros no ano de 2013 e 38,8 milhões de euros para exercícios futuros. Repito, no ano de 2013 foram assumidos compromissos de 165,9 milhões de euros mais 38,8 milhões de euros para exercícios futuros. Isto é, foram assumidos compromissos de mais de 200 milhões de euros. Não é dito que em 2013 foram pagos compromissos de exercícios anteriores de apenas 18,8 milhões e do exercício 2013 111,3 milhões de euros, deixando para exercícios futuros em aberto o pagamento de pelo menos 93,4 milhões de euros de compromissos assumidos em 2013. Compreende-se aqui a preocupação do Sr. Presidente da Câmara de querer, com a maior urgência, logo que a Troika saia, acabar com a lei dos compromissos. Texto do Boletim Municipal. Cascais tem uma gestão muito rigorosa, que é pensada estrategicamente e a longo prazo. Esta é imune aos ciclos políticos e é isso que estes números provam, salienta Carlos Carreiras. As contas aqui apresentadas provam que estamos à altura das exigências. Estamos perante, claramente, uma estratégia que já foi implementada há alguns anos, há largos anos, na Ilha da Madeira, chamada pela estratégia jardinista. Na Madeira, obviamente, levou muitos anos a desmascarar. Aqui em Cascais vai ser muito mais rápido. É com esta forma de governar que se cria a desilusão dos portugueses na política e nos políticos. Defender o 25 de Abril é falar verdade, é assumir responsabilidades nos momentos difíceis. Posso garantir que manter-me-ei firme neste caminho, por maiores que sejam as calúnias. Muito obrigado.